Olá, tudo bem? Eu me chamo Daísa Galvão, sou terapeuta multidimensional, tenho uma página no Instagram que se chama Chamado de Amor Incondicional e lá eu sempre posto, conteúdos com relação às chamas gêmeas, as conexões de alma, a expansão da consciência, várias coisas. Então, muita gente fica se perguntando, se questionando sobre essa questão assim do feminino, do masculino, o porquê de algumas situações acontecerem. É um assunto muito complexo, que vai remeter lá à Lemúria, à Atlântida. Eu ainda vou fazer um vídeo especificamente falando sobre Atlântida e Lemúria, Tem gente que nunca acreditou, tem gente que sempre acreditou, sempre sentiu que estava lá. Mas o que acontece é o seguinte, porque Lemúria, a consciência maior que habitava naquela época era feminina. E como a gente sabe, o feminino, ele tem uma ligação mais assim direta com o lado espiritual, com a espiritualidade, Esse planeta aqui, ele tem a energia feminina, Gaia, ou como ele é conhecido fora daqui, como Urântia. Então, entre muitos aspectos, o que ocorre é o seguinte: lá atrás, em Lemúria, eles possuíam seus dons assim completamente assim acentuados. A gente sabe que hoje o nosso DNA, que hoje não, o nosso DNA existe 12 fitas, 2 estão ativas, as outras, com o passar do tempo, com essa nova era, à medida que a gente vai expandindo, tem a ver com as ativações das nossas fitas de DNA que estavam adormecidas. Por isso que o nosso corpo sente tanto, a saúde estando em dia, Então o corpo físico sente sonolência, enjoo, tem gente que não consegue mais se alimentar do jeito que se alimentava, tem gente que deixa de comer carne, tem gente que não consegue mais, comer chocolate, enfim. A alimentação está cada vez mais saudável, Porque o nosso alimento também é uma energia, para o nosso corpo. Então, por exemplo, se a pessoa só come carboidrato, esses carboidratos assim que a gente conhece como pão, etc., você vai ficar sem energia. Então, quanto mais a gente se alimenta de algo puro, melhor. Ainda mais nesse processo. Mas voltando ao assunto, com relação às chamas gêmeas, Lemúria e Atlântida, quando Lemúria estava para afundar, os lemurianos, com a visão que eles já tinham na época, sabiam que iam afundar. Então, eles se prepararam para isso. Eles se prepararam para aquele momento. Então, foram para algum lugar seguro. E aí surgiu, Atlântida. A Atlântida surgiu à medida que Lemúria foi afundando. Surgiu esse novo continente. E aí, entre outras coisas, em Atlântida, eles faziam muitos experimentos. Eram vários templos que existiam. Existiam também cientistas, E aí, eles se conectaram telepaticamente com os lemurianos que estavam em outros locais, espalhados aí pelo mundo. E aí, aqueles lemurianos foram para a Atlântida, sendo que eles possuíam uma consciência não exatamente inferior, porém, eles tinham uma consciência que era apropriada para a antiga Lemúria, sendo que em Atlântida eles precisaram unir os conhecimentos e aquelas consciências. Então foram feitos vários experimentos. Tudo começou pela questão do cérebro, o desenvolvimento assim da árvore da vida. Foi quando eles conseguiram trazer essa questão da flor da vida. Para quem não sabe, a flor da vida é uma geometria sagrada. A geometria sagrada é algo poderosíssimo. A flor da vida ajuda na expansão de consciência, você pode visualizar ela, e ativar ela no seu campo.
ajuda bastante. Mas, e aí você está se perguntando, o que é que isso tem a ver com as chamas gêmeas? Tudo a ver. Porque ali foi como se fosse assim, um desenvolvimento com relação ao nosso cérebro humano. A gente sabe que várias civilizações, principalmente sírios, né, a civilização siriana, contribuiu e ainda contribui muito para o desenvolvimento da raça humana. Tanto que Jesus, Sananda, é de sírios, né, Mãe Maria. Né? Então, parando para pensar que desde aquela época houve essa questão do feminino, do masculino, independente de ser homem ou mulher. Então, ali, quando houve aquele equilíbrio, né, depois de algum tempo, né, que isso aí é outro assunto, é muito complexo, houve a queda, né, a Atlântida, ela caiu várias vezes. Então, houve essa queda e houve um desequilíbrio do masculino, né, que ele ficou com a parte sexual muito fora de controle, ao mesmo tempo que o feminino ficou com o seu lado, né, o seu lado assim da segurança também em baixa, né, a sua criatividade, porque o feminino ele é criativo, ele é amor, ele é doçura, né, e isso, como eu falei antes, independe de sexo. Né? Então, hoje eu falei tudo isso, né? Muita gente eu sei que não vai ter paciência de ouvir. Hoje a gente está recuperando a antiga Atlântida. Muitos de nós estávamos lá. Estávamos com a nossa chama gêmea lá, fazendo a nossa parte. Até que houve, né, guerras, desequilíbrios. E estamos aqui, adentrados na Matrix. Estamos despertando e fazendo o caminho de volta para casa em todos os sentidos. Né? Porque a fonte criadora, ela é perfeita, ela é sábia e a culpa não é dela. De fato, não é exatamente culpa de ninguém aqui. Né? Cada um suporta aquilo que tem capacidade de suportar. Então, quando eu falo aqui, muitas vezes eu sei o quanto é difícil compreender, no caso, o divino masculino. Eu sei que é difícil não julgar, eu sei que é difícil entender algumas atitudes, algumas falas, a negação, né, o afastamento do divino masculino. Mas a gente precisa lembrar o seguinte: todo mundo tem chama gêmea. Todo mundo sem exceção. Só que nem todos vão reencontrar a chama aqui na fisicalidade. Alguns, as chamas estão aqui reencarnadas, mas não vão se reencontrar. Outros, a chama está no plano espiritual, auxiliando a contraparte aqui. Mas a gente precisa lembrar que tudo tem uma razão de ser. Pode ser que hoje você esteja aí sofrendo com a dor no seu cardíaco, devido que sua chama disse algo a você, ou você descobriu algo que ele fez. A gente precisa lembrar o seguinte, que o fato de ser chama gêmea não significa ser perfeito ainda. Mas todos estamos aqui em busca da perfeição, através da expansão consciencial, através do contato com a nossa essência. Você não se resume a apenas uma encarnação, você é a soma do que você já viveu em várias reencarnações. E é aí que está o aprendizado. Não é de hoje que você está aí tentando ficar, né, junto com a sua chama gêmea. Por quê? As chamas unidas, elas geram uma potência ainda maior. Não significa que cada uma num lugar não seja uma potência, mas quando elas estão juntas, um lugar ele se eleva. Eu conheço vários casos assim impressionantes. E tem a ver também assim com essa questão do cardíaco do divino masculino.
ele tem isso mais bloqueado, né? Esse chakra mais bloqueado, a emoção. Ele vai pela lógica e acaba bloqueando o sentir. E o feminino sente tanto que acaba bloqueando aqui a parte do seu chakra básico, do plexo solar. Por quê? Porque vive mais na elevação espiritual, no sentir, no desenvolvimento espiritual. E aí esquece muitas vezes de aterrar, de, por exemplo, colocar o pé na areia, para sentir a energia da Mãe Natureza, para trazer o equilíbrio, né? Existem os chakras inferiores, né? Que é o plexo solar, o sexual e o básico, e os inferiores, né? Laríngeo, frontal, chakra da coroa. O cardíaco também é inferior, só que ele é o centro, ele une os superiores e os inferiores, né? É a ligação entre o céu e a terra. E é aí que está a nossa busca, a nossa descoberta, né? Muita gente ainda está só focada na união. Se você focar apenas na união, você não vai ter a união, porque você vai, muitas vezes, esquecer do que é para você fazer por você, do que aquela situação que a chama está espelhando precisa você fazer, o que você está precisando aprender naquele momento. Então, muitas situações vão se repetir até que haja o aprendizado. Não significa que se você estiver em união com a sua chama gêmea, você também não, você pode aprender junto com a sua chama, estando em união física, né? Vai depender de cada caso, não dá para estar comparando dinâmica, né? Então, o que acontece? A gente tem que parar para pensar o seguinte: o que é o amor incondicional? O amor que não tem condições para existir. O amor que ele simplesmente é. O amor que não tem apego. O amor que não exige, né? Porque o amor incondicional ele está aliado ao soltar. E quando você tem em plena consciência que você quer ver sua chama gêmea bem, independente se vai ficar com você ou não, você conseguiu soltar e, consequentemente, desenvolver o amor incondicional. Porque o amor incondicional, ele é desenvolvido ao longo da dinâmica, porque a gente vai ancorando a nossa energia, a nossa essência aqui, porque a gente traz nosso contato com o eu superior, né? Com a super alma. Então é isso. Faça uma reflexão, né? Respeite o tempo da sua chama gêmea. Respeite o tempo da sua chama gêmea. Não exijam nada do que a sua chama ainda não pode doar. Porque assim como você, ela tem também as curas a serem feitas. Tudo é um tempo certo, é um tempo perfeito. O tempo da fonte criadora é perfeito. Tem algumas situações que acontecem hoje que você ainda não entende, mas vai passar o tempo e tudo vai se encaixar. É um grande quebra-cabeças. A gente está em constante aprendizado. Mas não deixe de acreditar no seu potencial. Se conecte com seus mentores. Escute sua voz interna. Eles estão aí com você. Gratidão.